Olá, sejam bem-vindos a mais um programa em Minas, aqui na TV Alterosa, em parceria com o Portal UAI. E o programa em Minas de hoje recebe Carlos Herculano Lopes, jornalista, escritor, cronista do jornal Estado de Minas por muitos anos, posso colocar mais de 20 anos na empresa e cerca de 15 anos como cronista do jornal Estado de Minas. Carlos Herculano, muito bem-vindo à TV Alterosa, ao jornal Estado de Minas, que foi sua casa durante tanto tempo. Olá, muito obrigado, estou muito feliz, muito emocionado em estar novamente aqui no Estado de Minas, onde eu trabalhei por cerca de 24 anos. Muitos dos melhores momentos da minha vida foram passados aqui, grandes amigos que eu fiz na vida, eu fiz aqui. Então, esse jornal, esse espaço aqui, eu fiquei tantos anos aqui na Avenida Getúlio Vargas e eu comecei lá na Rua Goiás, 1979, então já faz muito tempo. Essa é uma casa que está no meu coração, então estar aqui hoje novamente para poder falar dos meus livros, contar um pouco da minha história, da minha trajetória, é uma alegria muito grande. Tem um gostinho especial, né, Carlos? Com toda certeza, eu estou muito emocionado em estar aqui, estou até meio com dificuldade de falar. Eu fico feliz de te ver emocionado, porque isso significa que o tempo que você esteve com a gente, conosco, no Jornal Estado de Minas, foi um tempo de boas memórias. Exatamente. Eu cheguei aqui muito novinho, tinha 22 anos. Eu ainda não havia formado ainda em jornalismo. Eu fui trazido para cá pelos jornalistas Carlos Felipe e Geraldo Magalhães. Eu trabalhava como mensageiro lá na Prefeitura de Belo Horizonte. E era o governo do prefeito Luiz Verano, ainda na época da ditadura. E o Geraldo Magalhães foi trabalhar lá no recém-criado Departamento de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. E um amigo meu chamado Márcio Almeida me falou, olha, o Geraldo Magalhães é do Estado de Minas, você está estudando jornalismo, por que você não conversa com ele? Aí ele me levou lá para o Departamento de Cultura da Prefeitura, lá eu conheci Carlos Felipe e eles me levaram para trabalhar na editoria de pesquisa do Estado de Minas, quando eu ainda era estudante de jornalismo. Aí começou a minha história com os Diários Associados. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa história, mas eu quero mostrar ao pessoal que nos assiste agora o livro recente que ele está lançando, 200 Crônicas Escolhidas. E eu tenho certeza que aqui tem muita dessa história, da sua passagem pelo jornal Estado de Minas. Sim, aí eu conto muitas histórias. Eu fui cronista aqui do Estado de Minas durante 14 anos. Pelas minhas contas, eu publiquei aqui cerca de 1.400 crônicas. Caramba, pelas muita coisa. Contas da minha amiga querida Mariana Peixoto, com quem eu trabalhei durante tantos anos aqui também no EM Cultura, foram 1.200 e poucas. Mas dessas tantas, nós conseguimos recuperar 200 crônicas escolhidas que me ajudaram a ser escolhidas. Quem me ajudou foi o escritor Jacques Fuchs. Sim. Que é um cara que eu considero um grande escritor, tem uma cultura diferente da minha, é mais novo, é urbano. Então, a gente fez essa seleção. E essas crônicas, durante seu tempo do Estado de Minas, eram crônicas semanais e tinha tudo quanto é tipo de história. Era o seu olhar para o mundo, são histórias inventadas, eram experiências de vida, amores. Conta pra gente o que tem aqui. Olha, nessas crônicas tem tudo misturado, não é? A crônica, na realidade, ela é um olhar, não é? Porque qualquer assunto dá uma crônica. Então, pelo fato de eu ter me transformado em um cronista por acaso, não é? Porque eu comecei a escrever a crônica que em junho de 2002, no dia do jogo do Brasil com a Inglaterra pela Copa do Mundo, nesse dia nós tivemos a triste notícia da morte do meu querido amigo Roberto Drummond, que trabalhava aqui no Estado de Minas e escrevia duas crônicas, uma de esporte e uma de generalidades. E no outro dia eu vim cedo para cá, porque eu sabia que a morte dele ia repercutir muito, e eu vim, porque a gente precisava fazer as matérias. E no meio daquela confusão, entrevistando as pessoas, repercutindo, fazendo a história do Roberto, que seria publicado no outro dia, o Josemar Gimenez me pediu, ele me falou, senhor Herculano, eu sei que você é muito amigo do Roberto, escreve para nós a crônica de despedida dele.
Falei, Josemar, você está maluco, rapaz? Nós estamos fazendo essas matérias todas aqui, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, você me ajuda, você pode sim, você era muito amigo dele, escreve a crônica de despedida. Aí eu escrevi, né, uma crônica que se chama Adeus, Roberto, ela está aí no livro. No livro. E a crônica deu uma repercussão muito boa. Aí, na semana seguinte, o Josemar falou comigo assim, Herculano, nós estamos vendo quem que nós vamos chamar para ficar no lugar do Roberto, escreve mais uma crônica para mim aí, me ajuda e quebra esse galho para mim. Aí uma amiga minha tinha perdido um cachorrinho, eu tinha encontrado com ela na rua, ela estava chorando demais porque o cachorrinho dela tinha sumido. Aí eu escrevi uma crônica Por Onde Andará o Teteco, que era o nome do cachorrinho. A crônica bombou porque todo mundo gosta de cachorro, né? Dos animaizinhos de estimação. É. E aí eu escrevi a próxima, e foram quase 14 anos. E ficou aí, né, um cronista de mão cheia de cultura do estado de Minas, Carlos Herculano Lopes. Gente, olha, nós vamos falar mais um pouco sobre as crônicas, sobre as histórias que estão aqui nesse livro, que Carlos Herculano está lançando agora, mas não é o primeiro, gente. Carlos Herculano, ele é membro da Academia Mineira de Letras. Quantos livros lançados já, Carlos? Conta pra gente. Sim, eu comecei a escrever, na realidade, muito novo. Quando eu era criança, que ainda vivia em Coluna, eu tinha 9 anos. Quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que chama O Estilingue, História de um Menino, que foi publicado pela editora da UFMG. Aí eu me mudei para Belo Horizonte em 1968. Aqui eu guardei esse livrinho, o Estilingue, nunca mais voltei a ele. É uma história imensa. Eu só consegui recuperá-lo 40 anos depois, me emocionei muito, ele foi publicado. E durante esse período todo, como repórter, como entrevistador, e paralelamente eu fui construindo a minha carreira literária, também junto à minha carreira como repórter aqui do Estado de Minas. Como cronista. E como jornalista. Eu já tenho hoje 16 livros publicados, entre livros de crônicas e romances. Romances. Agora, li algo sobre a sua história que me chamou muita atenção. Você veio para Belo Horizonte aos 11 anos de idade. Sim. E uma coisa que te ajudou muito nessa história, na sua carreira mesmo literária, nessa facilidade com a escrita, foi quando criança faltava luz em Coluna, ele é de Coluna, né? Sim. Nós já falamos sobre isso. Faltava luz, então você tinha que estar ali, ó, ouvindo e sempre atento às histórias. Você acha que dali também, eu não sabia que você tinha começado a escrever um livro aos 9 anos, mas dali também veio essa observação e esse interesse pelas histórias, pela literatura? Isso, com toda certeza, porque eu fui uma criança, eu sou ainda de uma geração de brasileiros que foi criada em cidade com muito pouco recurso. Coluna era uma aldeia, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, mas a gente ouvia muita história contada pelos meus pais, contada pelos vaqueiros, contada pelos empregados, contados pelos meus tios. E, por outro lado, a minha mãe ela era professora, se chamava Iracema Guiar de Oliveira, e minha mãe sempre me incentivou a ler. Minha mãe comprava livro, minha mãe comprava coleções de livros, e o meu pai se chamava Herculano, eu herdo o nome dele, ele adorava política e história do Brasil. Ele era um homem que teve somente o curso primário, se é que teve, mas ele gostava muito de história, era apaixonado pelo presidente Juscelino, então ele me ensinou gosto pela história. Então, fundiram essas duas coisas, a minha mãe me incutiu o gosto da leitura e o meu pai a história e da política, e eu aí comecei, e aqui em Belo Horizonte eu aprimorei. Eu tive acesso lá no Colégio Arnaldo a uma biblioteca muito boa, e eu me lembro que aos 14 anos eu li um livro chamado Tropas e Boiadas, de um escritor goiano chamado Hugo de Carvalho Ramos. Sim. E aquelas histórias eram muito parecidas com as minhas, de menino em Coluna. Eu pensei, bom, se ele escreveu, eu posso escrever também. Não é verdade? É isso. E se muitos outros cantam, eu também posso cantar. Com então certeza. Eu comecei. E me conta uma coisa, agora voltando de novo para as crônicas. crônicas. Nas crônicas tem histórias da sua trajetória, da sua vida em Coluna, de quando criança, do estado de Minas e Sim. o que mais que tem aqui? Crônica, tem invenção também? Elas são uma generalidade. Aí eu conto histórias de todo jeito. Falo dos colegas da redação do Estado de Minas. Muitas e muitas histórias nasceram ali nas mesas ali do Barba Azul,
entre uma cerveja e outra, quem não, entre um amigo e outro. Estou abrindo aqui ó, o livro com uma página que tem os colegas da redação. Muitas histórias também, foram histórias que pessoas me contaram, né? Histórias dos meus amores passados. E quando não tinha assunto, eu inventava, porque a crônica também nos dá essa capacidade da fantasia, do inventar, não é? E o mais interessante desse período todo como cronista, porque a crônica, ela me tornou uma outra pessoa, ela me fez uma cara mais sensível, mais humilde, de escutar mais as pessoas, de ter aquela percepção, aquela certeza que qualquer um, por mais humilde que seja, sabe mais do que você alguma coisa. Então a crônica me ajudou também a ouvir a pessoa, saber o anseio do outro, que é o meu próprio anseio. Então, foi um momento muito importante da minha vida que me marcou profundamente. E, principalmente, o carinho que eu recebi das pessoas. Como saía a fotozinha da gente no jornal, eu era conhecido na rua, as pessoas me paravam, escreviam cartas, mandavam e-mails. Então, assim, foi um momento maravilhoso, um momento muito bom da minha vida e está podendo falar, não é com você aqui hoje, bastante atabalhoadamente, porque eu estou muito emocionado. É uma grande alegria falar dessas crônicas aqui na minha casa, que para sempre vai ser o estado de Minas aqui. Mas eu acho que essa sensibilidade, essa alegria, essa emoção, como eu disse, demonstra um período muito feliz do trabalho, do retorno dos leitores. Sim, né? Com toda certeza. E eu fiquei muito feliz que a gente fez o lançamento dia 4 de outubro agora. E foram muitas pessoas que eu não conhecia e que falaram: ô Carlos Herculano, vim aqui te conhecer porque eu era seu leitor no estado de Minas. Não perdia uma semana. Então aquilo me emocionou demais também. Também, gente, não é para menos. Está aí. Esse foi o nosso bate-papo com Carlos Herculano Lopes, que está lançando 200 crônicas escolhidas, que conta a história dele de vida, a história durante o jornal, durante o tempo como cronista e como jornalista aqui no Jornal Estado de Minas. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa em Minas. O Bom Filho, a Casa Torna, as portas estão abertas. Parabéns por mais esse trabalho. Eu já, estou com esse exemplar aqui para mim. E quem quiser ter também o prazer de ler esse livro, como deve fazer, Carlos? Olha, esse livro ele é encontrado nessas plataformas de venda todas e também nas livrarias aqui de Belo Horizonte e do Brasil afora. Muito bom. Ele está muito bem distribuído. Muito obrigada pela presença. Muitíssimo obrigado a você e foi uma alegria imensa voltar aqui. Estou muito feliz. O programa em Minas de hoje fica por aqui. Agora, se você quer continuar com a gente, nós seguimos num bate-papo lá no YouTube do Portal UAI. Com vocês aqui da TV Alterosa, eu te aguardo na próxima semana. Até lá!